Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito boa tarde. Nós iniciamos hoje, ou melhor, celebramos hoje, a festa da transfiguração do Senhor. O Senhor subiu ao monte Tabor com 3 discípulos e mostrou-lhe um pouco da sua glória. Também hoje iniciamos a novena de oração para a festa da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, no dia 15 de agosto. Portanto, hoje é o primeiro dia desta caminhada. E com este propósito, do início, saudamos todos aqueles que estão em casa e fazemos-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Kingston, Ontário, Canadá, sendo nós uma paróquia construída e mantida pelo amor e pela dedicação dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E vamos então iniciar a nossa celebração da festa de transfiguração do Senhor. O Senhor mostrou-nos, explicou como é a sua glória, como é o seu reino. E neste sentido tomemos consciência das nossas faltas e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós o louvamos, nós o bendizemos, nós os adoramos, nós o glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que na gloriosa transfiguração do vosso Filho unigênito confirmaste os mistérios da fé com o testemunho da lei e dos profetas e de modo admirável anunciaste a adoção filial perfeita, fazei que, escutando a palavra do vosso amado Filho, mereçamos participar na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Estava eu a olhar quando foram colocados tronos e um ancião sentou-se. As suas vestes eram brancas como neve e os cabelos como a lampura. Seu trono eram chamas de fogo com rodas de lume vivo. Um rio de fogo corria
irrompendo diante dele. Milhares o serviam e miríades o assistiam. O tribunal abriu a sessão e os livros foram abertos. Contemplava eu as visões da noite, quando sobre as nuvens do céu veio alguém semelhante a um filho do homem. Dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos e nações o serviam. O seu poder era eterno, que nunca passará, e o seu reino jamais será destruído. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele falava, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência, escutai-o. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. O Evangelho que nós lemos hoje na festa da Transfiguração do Senhor no Monte Tabor é de São Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 9. E Jesus mostra a sua majestade e ao mesmo tempo os seus sofrimentos, para nos ensinar que não há triunfo se não houver batalha. O facto de subir ao monte significa isto mesmo. Portanto, o sofrimento faz sentido no caminho para a glória. É isto que Jesus Cristo disse aos seus discípulos. Pouco depois de São Pedro, em Cesareia, ter proclamado Jesus Cristo como Filho de Deus, portanto, Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? E uns foram dizendo isto, outros foram dizendo aquilo, e Pedro disse: Tu és o Filho de Deus. E Jesus disse-lhe, portanto, bem-aventurado sejas, porque estas verdades não são muitos a sabê-los. E Jesus, depois deste episódio a São Pedro, sente necessidade de levar 3 discípulos para confirmar isto mesmo, para explicar isto mesmo. E levou os 3 discípulos, portanto, São Pedro, São João e Santiago. Este episódio é-nos contado nos Evangelhos dos 3 sinóticos, os 3 Evangelhos chamados sinóticos: São Marcos, São Mateus e São Lucas. São Mateus no Evangelho de hoje, capítulo 17, versículo 9. São Marcos no capítulo 9, versículo 2 a 10. São Lucas no capítulo 9, versículo 28 a 36. Portanto, os 3 evangelistas nos falam deste episódio, porque fazia parte da pregação fervorosa de São Pedro. Era dos testemunhos que São Pedro dava. Ele nos levou ao monte, e aquilo que era um segredo, depois da ressurreição de Cristo, passou a ser proclamado com toda a pompa por São Pedro, e por isso é que os 3 evangelistas nos falam disto. O Divino Salvador, que recapitulava em si todas as grandezas do povo eleito, conversava com Moisés e Elias, os 2 arautos que tinham parcialmente preferido a sua missão. Moisés e Elias, os profetas, tinham preparado para a vinda de Jesus.
E, portanto, a conversa que Jesus teve no monte foi com os dois grandes profetas, daqueles que tinham anunciado a vinda do Salvador e também já tinham preparado. Tem havido, ao longo dos tempos, muitos santos que numa hora decisiva da sua existência ouviram uma voz divina. Foi assim com o São Paulo, com Saulo, depois transformado em Paulo, perto de Damasco, ou tiveram aparições do céu. Mas a transfiguração, temos isso e muito mais. Na transfiguração não é um encontro só com o mistério de Deus. É muito mais. A cena gloriosa do Tabor destina-se a colocar na sua verdadeira luz a bem-aventurada paixão do Calvário. E a nossa vida cotidiana pode ser uma térmica de sofrimentos oferecido a Deus, torna-se já um vestuário de glória. Com esta visão, que é muito mais do que uma aparição, Jesus dava uma confirmação à confissão de Pedro. Portanto, a confissão de Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus vai-lhe mostrar, vai-lhe explicar, vai-lhe mostrar o que era isso. E nós que somos cada mais cristãos, se aceitarmos o testemunho daqueles que tiveram estas experiências, primeiro os apóstolos, depois passados os padres da Igreja, os nossos pais na fé, quem herdámos a fé, que nos transmitiram a fé, e certamente nós, foi muita gente de quem recebemos a fé. A transfiguração faz parte do mistério da salvação. É bastante merecedora de uma celebração litúrgica que a Igreja, tanto no Ocidente como no Oriente, celebrou aos vários modos, as diferentes datas, até ao Papa Calixto II, e a estenderam esta data a 6 de agosto em toda a Igreja Universal. Quando Deus veio à Terra, na pessoa de Jesus, adotou uma forma humana. Por isso é que às vezes nós dizemos erroneamente: eu gostava de ver Deus. E Jesus disse aos apóstolos: quem me vê o Pai. Porque Jesus era Deus com o Pai, veio, por isso é que ao ver o rosto de Jesus, vemos o rosto do Pai. Os nossos irmãos evangélicos dizem que não há imagens, que Deus disse no Antigo Testamento que não havia imagens, até à chegada de Jesus. Jesus, tendo um rosto, os homens começaram a fazer o seu rosto. Por exemplo, nós temos a imagem da Assunção de Cristo, os milagres, e a primeira imagem, que veio lá de onde hoje é Istambul, onde aquele povo ainda ontem houve aquela bomba ou aquela explosão, que não sabemos bem o que foi, e que matou tanta gente. É um povo que não tem imagens, tem ícones, pinturas, mas a imagem da Assunção de Cristo era uma imagem que era um sacrário. Aquele medalhão que tem ao centro, nos Açores, era um sacrário. E por isso que é, porque o povo do Oriente não tinha grandes imagens, só tinha ícones. E até por isso é uma relíquia. Até por isso, porque veio lá de quando Constantinopla ou Istambul foi invadida, os cristãos trouxeram a imagem de Assunção de Cristo para os museus do Vaticano. E passados 200 anos depois, as irmãs vão lá, pedem ao Santo Padre para abrir um convento nos Açores, naquela hora, e ele oferece aquela imagem. Como Deus às vezes opera. E o Papa, ao dar a imagem, deu-a porque os Açores eram uma terra nova. Tinham sido descobertos há pouco tempo. E, entretanto, os açorianos, ao virem para a Terra Nova, que é na prática a América, trazem esta devoção. E a imagem da Assunção de Cristo, as imagens, mesmo da cruz, só se compreendem porque houve quem viu Cristo, que é Deus, que estava em Deus e veio para nos indicar o caminho para Deus,
E a festa da transfiguração é disso que nos fala. Mostrar a Pedro, a Tiago e a João aquilo que Jesus falava. Mas diz o Evangelho que Pedro ficou tão maravilhado que disse: fazemos aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. E esquecendo-se dele próprio. Mas não entendeu nada. Não percebeu nada. Só depois da ressurreição e guardando o segredo da transfiguração é que então São Pedro percebeu e não se calaria na sua pregação. Por isso é que os 3 evangelistas todos narram este episódio, porque Pedro não calava esta experiência que tinha tido. Nós temos uma missão muito grande, que é ajudar-nos a transfigurarmos-nos, subirmos com Deus. Eu há dias falei aqui, e hoje de manhã também na oração também falei, como é que nós nos podemos transfigurar? Na experiência da Igreja é através da oração. Tem havido na história da Igreja, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, místicos que através da oração subiam até ao nível de Deus. Há dias faleceu aquele Sr. Bispo do Brasil, o Dom Henrique, com o Covid-19, e entretanto foram entrevistar o pai velhinho, que deve ter perto de 100 anos, foram entrevistá-lo. E a forma como ele falou, fala-nos disto, da transfiguração. Uma serenidade tão grande a dizer, é muito doloroso um pai perder um filho. É muito doloroso, mas a vontade de Deus, o lugar do meu filho, o lugar para onde Deus chama o meu filho. E isto só os santos, só aqueles que fazem a experiência da oração podem entender. Só quem faz a experiência de viver aos poucos a oração, de se deixar entranhar pela oração, pode entender este mistério. Quem não tem fé revolta-se. Como é que é? Agora o pai tem 100 anos, ficou, o filho partiu. Como é? Só o nível da fé. E nós encontramos muita gente que tem este dom, que aprende através da oração a subir ao monte, a transfigurar-se e entender as coisas de Deus. Abrir o seu espírito para entender as coisas de Deus. Que foi esta lição que Jesus quis fazer aos 3 apóstolos. Mas isto nem todos conseguem fazer isto. Na nossa vida de sacerdotes, às vezes a acompanhar pessoas que vão partindo, e a paz, a serenidade, a aceitação, que é só para gente que faz esta experiência de subir até ao monte com a ajuda da oração. E esta transfiguração é para mim e é para vós, para irmos vivendo no nosso dia a dia. Seja louvado nosso Jesus Cristo. E coloquemos diante de Deus as nossas preces. Rezemos por o Líbano. Estão a chegar imagens de muitos cristãos católicos, padres. Um sacerdote estava a celebrar a missa e ele caindo da igreja em cima, irmãs, etc. Porque por ali, para aquela terra, passaram os apóstolos, quase todos, a caminho de Roma. É uma terra de passagem. E nós lembramos todos aquele povo, lembramos todos aqueles que têm feito a experiência desta pandemia do Covid-19, e vamos rezar também pelo futuro. Ninguém sabe as consequências, ninguém de nós pode prever as consequências. Parece que só em Portugal, ficaram por diagnóstico, comparando com outros anos, 900 casos de câncer. Não foram feitos testes. Pararam. Para tudo.
E, portanto, no próximo futuro, muito próximo, só em Portugal calcula-se 900 casos de câncer que não foram diagnosticados, porque não houve testes. Nós entramos numa pressa, numa velocidade muito grande, e às vezes nós temos que confiar muito em Deus, porque às vezes tomamos atitudes muito apressadas e que alguém vai sofrer. Também na Venezuela, o caos, a fome, a miséria. Um dos países que já foi, antes de entrar neste sistema que está agora, já foi dos mais ricos do mundo, com uma riqueza extraordinária. E aí nós ficamos envaidecidos, embebecidos com certas promessas, com certas ideologias que só destroem, só geram. E nós temos que subir com Deus. O Senhor mostra aquilo que explicou a Pedro, subiu o monte e mostrou a Pedro. E às vezes as palavras que nós ouvimos por aí, que significam uma coisa, mas têm a armadilha escondida e dizem precisamente o contrário. E é isso que nós temos que rezar nesta festa da transfiguração do Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, santificai, Senhor, estes dons, pelo mistério da transfiguração do vosso Filho, e com o esplendor da sua glória, purificai-nos das manchas do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Na presença de testemunhas escolhidas, Ele manifestou a sua glória e na sua humanidade, em tudo semelhante à nossa, fez resplandecer a luz da sua divindade, para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz e mostrar que devia realizar-se no corpo da Igreja o que de modo admirável resplandecia na sua cabeça. Por isso, exulta a Igreja em toda a terra, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 o Senhor Deus do universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
Tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Marília Castro, Armindo, Maria José, Paulo, Rosa Maria, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. O alimento celeste que recebemos, Senhor, nos transforma em imagem de Cristo, que no mistério da transfiguração manifestaste cheio de esplendor e de glória. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, hoje, na festa da transfiguração do Senhor no Monte Tabor, vamos fazer a adoração do Santíssimo Sacramento nesta quinta-feira e vamos colocar diante do Senhor todos os nossos pedidos, todas as nossas preces, e o Senhor estará aqui até às 9 horas, até a oração do terço. Ever heard of such... Neste dia da festa da transfiguração do Senhor no Monte Tabor, São Jerónimo dizia: este episódio da vida de Jesus, que com muito ardor acrescenta inclusive palavras na boca de Deus Pai para explicar a predileção de Jesus. Este é o meu filho, não é Moisés,
nem Elias, nem nenhum dos outros profetas ou daqueles que se quiseram colocar no lugar de Deus na história. Todos esses são meus servos. Aquele Jesus que está no pão da Eucaristia é o meu filho. Este é o meu filho, da minha mesma natureza, da minha mesma substância, que em mim permanece e é tudo o que eu sou. Também aqueles outros são certamente amados, mas este Jesus é amadíssimo do Pai. Por isso, escutemo-lo, diz São Jerônimo. Ele é o Senhor. Estes outros, apesar de grandes homens, grandes servos na história da salvação, grandes obreiros, são servos. Moisés e Elias falam de Cristo, mas são meus servos, diz o Pai. Não honrem os servos do mesmo modo que o Filho, o Senhor. Escutem somente o Filho. É a mensagem do Pai no Monte Tabor. Quando a transfiguração acabou, Pedro, que havia dito: Senhor, é bom estarmos aqui, desce sem compreender nada o que havia acontecido. Por isso, Santo Agostinho, num dos seus sermões, se refere a São Pedro com palavras de reflexão, que na verdade se transformam numa interpelação para cada cristão no mundo de hoje. Desce para sofrer da terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado. E nós sabemos que São Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo. Não aceitou ser crucificado do mesmo modo que Jesus. Mas Pedro, no Monte Tabor, recebeu uma grande lição. A vida desce para fazer-se matar. O pão desce para ter fome. O caminho desce para cansar-se da caminhada. A fonte desce porque há sede. E muitas vezes nós recusamos o sofrimento. Mas todo o sofrimento tem um sentido. E é isso que tudo aquilo no Monte Tabor Jesus tentou explicar. Reading that Bible just drove a wedge between me and my club brothers. I want out. You need my blessing.
como Pedro, como João e como Santiago, digamos ao Senhor: está conosco, Senhor. Estai conosco todos os dias até ao fim do mundo. Estai conosco, omnipotência divina, na nossa fragilidade. Estai conosco, amor infinito, que nos acompanhas em todos os nossos passos. Estai conosco, proteção soberana e garantia do êxito nas tentações. Estai conosco, energia que sustenta a nossa generosidade vacilante. Estai conosco nas nossas dificuldades e provações. Estai conosco em nossas decepções e ansiedades para desenvolvermos a coragem. Estai conosco nas tristezas para comunicar-nos o entusiasmo da tua alegria. Estai conosco na nossa solidão, companheiro que nunca nos abandona. Estai conosco em nossa missão apostólica para guiar-nos e ser o nosso protetor. Estai conosco para conduzir-nos ao Pai pelo caminho da sabedoria e da eternidade. Amém. Ó coração ardente de Jesus, abrasai o nosso pobre coração. Ó chagas de Jesus, penetrai-nos com uma seta de amor. Ó sangue de Jesus, inebriai-nos de amor para com Jesus. Ó agonia da cruz de Jesus, ajudai-nos a suportar com resignação a nossa última agonia. Ó sofrimento de Jesus, dai-nos paciência nas contrariedades. Ó vergastadas que Jesus levou, preservai-nos do desespero eterno. Ó morte de Jesus, fazei-nos morrer para todo o amor que não seja por Jesus. Ó lágrimas de Maria junto à cruz, obtendo-nos a graça de chorar pelos nossos pecados.